Então, nós acolhemos com carinho, enquanto diretoria CRB Curitiba, Regional Curitiba, cada uma e cada um de vocês que no dia de hoje participarão deste primeiro dia da nossa Assembleia. A nossa assessora hoje será a irmã Maria José Barbosa dos Santos, nome é grande e bonito. Ela é beneditina da Divina Providência, ela tem um serviço muito chique, além da diretoria nacional, ela é provincial da província das Irmãs Beneditinas, então hoje estará conosco e vai falar conosco pela diretoria da CRB Nacional. Então, mais ou menos, eles combinaram um assunto, não sei bem, cada assessor vai fazer isso, mas mais ou menos todas as regionais do Brasil vão refletir mais ou menos alguns assuntos parecidos. E hoje nós temos, então, a alegria de termos entre nós, para a nossa assessoria, a irmã Maria José. Então, nós queremos passar primeiro a palavra à irmã Luciana, para nos introduzir numa pequena oração, e depois, então, vamos dar sequência, então, à nossa formação. Irmã Luciana, então, bem-vinda, bom dia, e podia conduzir, então, para nós a nossa oração inicial. Bom dia. Nesse momento, então, no início desta nossa Assembleia, vamos pedir a Deus que nos conduza, conduza a nossa assessora, para que ela possa ser instrumento de Deus, Deus falando a nós por meio dela, possamos perceber realmente o Espírito de Deus agindo por meio de suas palavras. Pedimos também que o Espírito Santo de Deus ilumine e conduza toda a vida consagrada do Paraná, que possamos estar sensíveis, atentos, abertos às moções deste Espírito, que diz o que Deus espera de nós, hoje, em nossa realidade. E que possamos, com a força do Espírito de Deus, responder e assumir esses desafios que o próprio Deus coloca à nossa frente. E juntos acompanhemos a oração pela vida consagrada. Neste dia, Senhor, com o coração cheio de alegria, te agradecemos. Agradecemos pela presença missionária da vida religiosa consagrada em nosso estado, em nosso país e em outras tantas partes do mundo, sendo sinal sensível de esperança e de paz. Agradecemos, Senhor, pelo esforço, dedicação e serviço das irmãs e dos irmãos e dos sacerdotes, junto aos mais pobres e sofridos, pelo teu grande amor e bondade de pai e mãe, aos teus filhos e filhas, amados do teu coração. Senhor, hoje queremos te pedir, guarda, fortalece, abençoa as famílias, fazendo-as felizes e santas em sua missão de pais e mães. Ilumina nossos governantes e toda a sociedade, para ver e cuidar do ser humano e de toda a criação, como imagem e semelhança de Deus. Senhor, desperta no coração dos jovens a alegria de servir os irmãos e irmãs que necessitam de tua palavra, tua bondade e tua compaixão. Ajuda os jovens a ouvir e responder com generosidade e fidelidade
ao teu chamado. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir teu apelo na realidade atual, abrindo-nos à conversão pessoal e institucional, para sermos a vida religiosa consagrada que tu desejas. Amém. E encerramos o momento permanecendo na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passo a palavra, Padre Ildefonso. Obrigado, irmã Luciane. Bonito texto, depois você manda para nós, viu? Gostaria de lembrar a todos de permanecermos quanto possível com os microfones desligados. E se vocês estão no computador, lá em cima, no canto direito, tem lá uma pequena caixa com algumas linhas, chama chat, lá pode escrever a sua pergunta, mandar alguma mensagem, mas também você poderá fazer a sua pergunta de viva voz lá mais para o final da nossa palestra. Então, nós vamos dar início à nossa Assembleia Formativa com a nossa assessora Maria José. Maria José, bem-vinda, e faça uso, então, desse espaço da forma que você preparou. Bem-vinda e bom trabalho. Muito obrigada. É com muita alegria que eu estou aqui e aí, né? Estou aqui porque estou em casa, estou aí porque, por meio dos nossos meios de comunicação, a gente chega até onde a gente nem imagina que pode, né? Então, é com muita alegria. Antes de começar, efetivamente, eu queria saber se todo mundo consegue me ouvir bem. Faz um positivo, assim, porque está todo mundo de microfone fechado, né? Quem fizer um positivo é porque está escutando. Então, tá bem. Então, assim, eu queria, no começo, dizer duas coisas. Aliás, queria dizer um monte de coisa, né? As duas coisas. A CRB Nacional, ela olha com muito carinho, né? Com muito carinho para cada regional e procura ser um apoio, procura ser uma presença, né? Junto a cada regional. Mas nós sabemos que a vida consagrada, ela acontece efetivamente na vida dos regionais. Então, assim, neste primeiro momento, eu quero parabenizar o Padre Ildefonso na condição, né, de representante da vida religiosa desse regional, a irmã Marisete como secretária executiva, porque o Regional do Paraná é muito bem visto, né? As formações, a participação, o entusiasmo, né? Ele é tido como uma referência nacional. Eu acho que este mérito é de cada um que se faz presente na vida do regional. Então, dito isso, uma outra coisa que parte da minha colocação, eu falo efetivamente em nome da CRB Nacional. Parte dessa colocação, eu falo como consagrada, como religiosa, né? Como alguém que também está a caminho, como cada um de vocês, como uma irmã beneditina da Divina Providência, essa é a minha identidade religiosa, mas para além disso, como uma serva do Senhor. E estamos procurando o melhor caminho para chegar aonde o Senhor deseja. Tá bem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é convidar todos e todas para a gente fazer um pequeno exercício. Ok? Pequeno exercício. Então, eu não consigo ver todo mundo, mas poucas pessoas na tela, por essas aqui a gente consegue ver. Imagino, né, que as outras também estejam mais ou menos assim. Então, está todo mundo sentado, então nós vamos sentar um pouco mais na ponta do nosso assento, né? Seja cadeira, seja sofá, tem gente que demorou até se ajeitar, né? Põe almofada, põe cadeira, põe isso, agora eu peço mexer, né? Então, vamos sentar na ponta do sofá ou da cadeira, seja lá onde for. Vamos movimentar os nossos ombros, né? Dar uma girada assim,
para que a gente possa dar uma amolecida, né? Às vezes, nesses ombros, a gente carrega o mundo, né? O mundo inteiro. Então, pela missão, pela comunidade, pelas nossas próprias questões, vamos dar uma mexida. E quando a gente mexe os ombros, a gente encaixa a coluna, né? Para a gente ficar reto. Então, vamos ficar bem retos, colocar os 2 pés no chão, bem firme, plantar, né? Os pés no chão, e nós vamos colocar as mãos em forma de concha. Bem assim, né? Colocar as mãos em forma de concha e olhar para as nossas mãos. E nós vamos, assim, pensar, né? Imaginar que nessas mãos nós acolhemos a vida. A nossa vida. A vida de Deus em nós. E a vida de tantas pessoas que dependem do nosso sim. Então, por um momento, olhe para suas mãos, em concha, a coluna reta, e nós vamos, enquanto olhamos e recordamos essa vida que depende de nós vamos cuidar também da nossa respiração, né? Prestar atenção. O ar que entra, o ar que sai. Vamos ouvir todos os barulhos que porventura existem ao nosso redor. O ar que entra e o ar que sai. A respiração é a seiva da vida. Agradeçamos a Deus por podermos respirar. A pandemia chega para muitos, impedindo o ar de chegar nos pulmões. O mundo está doente e muitos, milhares, não podem respirar, e nós podemos. Faça uma prece a Deus em gratidão por sua vida, com todos os desafios que ela traz e com todas as alegrias que ela possui. O ar que entra e o ar que sai. A vida é tão forte e tão frágil. Mas somos vida. Com muita delicadeza, nós vamos juntar as nossas mãos em prece. Sim. Junte suas mãos e faça uma inclinação a Deus e à vida, por este dom que nos é dado a cada dia. Ok. Esse primeiro exercício vital, nós vamos iniciar a nossa colocação de hoje. Então, quando nós tomamos consciência da vida que nós temos, aliás, nós tomamos consciência da vida que nós temos quando nós corremos o risco de perdê-la. Não é assim, normalmente? Quando a gente sabe que uma pessoa morreu, automaticamente a gente fala ou pensa, né, consciente ou inconscientemente, um dia serei eu. E aí, né?
a vida do outro, o fim da vida do outro, também nos faz pensar na finitude que nós temos e que nós somos. Então, e a gente vive muitas vezes no automático, né? Simplesmente uma coisa depois da outra e vai vivendo. E a coisa está esquentando, já vou tirando os casacos. E quando a gente se vê diante de uma pandemia que tira a vida de uma forma tão inexplicável, aí a gente começa a se dar conta deste grande dom que a gente sempre teve e continua tendo. E que, de repente, para nós não fazia muita diferença. Então, eu posso dizer assim que o primeiro ganho da pandemia, não que a gente precise da pandemia para ganhar, né? Não me entenda mal. A gente, já que a situação está aí, né? Vamos fazer uma leitura dela. Então, o primeiro ganho que a pandemia vem nos dar é essa valorização da vida, e essa vida que pode ser perdida por pequenas coisas, pequenos atos. Muitas pessoas se contaminam com o vírus sem saber onde, nem como. Fala, eu fiz tudo certo. É álcool gel para todo lado, é máscara para sempre que saio com outras pessoas. Cuido disso, limpo aquilo, higienizo, faço. E, no entanto, estou doente. Como? Não sei, né? Não sei como. Mas corremos o risco de perder aquilo que sempre tivemos, mas que até então, para nós, era um dado tão seguro que a gente não se preocupava muito. Então, curar a vida. Curar a vida. Este é o apelo que o Papa nos faz neste mês de agosto. Então, esta é a primeira parte, que eu falei que a primeira parte era por minha conta, e a segunda era por conta da CRB. Então, a primeira parte que eu queria trazer como reflexão é um pouco isso. Este curar a vida que o Papa fala ao longo deste mês de agosto da sua catequese. E pensarmos assim, que para que eu possa curar a vida do mundo, eu preciso também me dar conta da vida que existe em mim. Eu não vou salvar a vida dos outros, eu não vou ter qualidade, né, na minha missão para fazer o bem ao outro, se eu não gasto o mínimo de tempo cuidando daquilo que é essencial em mim. Essa é uma grande questão. Porque, às vezes, a gente gasta muito tempo, né, no fechamento, no egoísmo, e que não se reverte em cuidado. Se reverte muito mais em exigência e cobrança do que num cuidado propriamente dito. Mas é esse cuidado consigo e cuidar do mundo. E nesse mês de agosto o Papa nos fala que para que a gente possa cuidar do mundo, nós precisamos viver fé, esperança e caridade. De um jeito novo, nesse cenário que nós temos aí. E depois a gente vai aprofundar um pouquinho disso. Mas a primeira coisa, eu queria falar sobre o conceito de curar. O que é curar, né? Se a gente estivesse numa assembleia, isso seria um momento bem interessante, que daí a gente pergunta, todo mundo responde, né? Mas nesses meios a gente mesmo pergunta e a gente mesmo responde, porque não tem como, né, abrir para todo mundo dar a sua contribuição em todos os momentos. Então, curar, a gente pode dizer de uma maneira assim bastante superficial ou global, pode ser, no nível físico, é restabelecer a saúde. Então, a pessoa está doente, restabeleceu a saúde e ficou curada. Às vezes, o doente ou alguém, ou algumas pessoas acham que essa cura é permanente, é para sempre. Curou, acabou, né? Mas não, às vezes ela é temporária, ela é momentânea. Você está fazendo tratamento de saúde, curou, mas a gente sabe, principalmente na situação de câncer, né, muitas vezes essa doença volta um tempo depois. Então, a cura restabelece a saúde, mas não é uma cura permanente. Mas nós também podemos pensar que nós não somos só corpo, né? Não somos só matéria. E nós também podemos falar de uma saúde da alma, uma saúde psicológica. Então, curar a nível psicológico é pegar, né, toda aquela situação de dor e sofrimento que existe em mim e eu dar conta dela. Eu dar conta dela.
uma questão, né? A minha formação é psicologia, então é impossível fazer uma leitura dessa situação toda sem esse viés, né? Porque a gente vai fazendo disso um jeito de ver e de conceber o mundo. Então, a cura é quando a dor que eu sinto, o sofrimento que eu trago não me manipula mais, não me controla mais. Por exemplo, eu posso ter medo de alguma coisa e esse medo me limita. Então, eu posso ter medo de avião. Seria uma tragédia para um provincial, né? Ter medo de avião, que a gente vive zanzando, né? Para lá e para cá. Mas eu posso ter medo, pânico de avião. Quando que eu vou me curar disso? Não quando eu deixar totalmente de ter medo, porque um pouco de medo a gente sempre tem, né? Na hora dos movimentos fora do planejado, a gente sempre pede, Senhor, me segure. Mas quando esse medo é desesperador, né, ele me impede de agir, eu estou numa doença. Quando este medo existe, mas ele não me impede de agir, eu estou no processo de cura. Então, é um processo de superação. Porém, muitas vezes, na nossa vida, a gente vive um estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? É quando eu tento, né, virar a página, esquecer, negar, fingir que isso não existe, que essa situação não me incomoda. Mas a ferida está lá. Quem trabalha na área da enfermagem sabe que, às vezes, o paciente tem uma ferida e ele não quer tratar, ele simplesmente cobre aquilo com um pano, com alguma coisa, parece que não existe, mas ela está ali e ela vai crescendo dia após dia. Assim são todas as situações. Negar a realidade ou fugir dela é algo que sempre nos coloca numa situação complicada num depois, e num depois muito próximo. Então, o que seria curar? Curar as feridas seria a capacidade de recuperar a habilidade, de criar uma conexão minha com aquela área, com aquela situação, com aquele espaço de sofrimento que eu tenho. Depois vocês vão entender por que eu estou falando disso agora, né? Existe uma lenda, um mito grego, de um centauro chamado Quírion. Quero trazer essa referência para nós. Quírion era um conhecedor da arte da cura. Ele estudava e sabia, né, curar várias situações, dentro da mitologia, claro. Mas aí um dia, numa guerra, num conflito, Quírion é ferido na coxa, e ali se abre uma ferida muito grande. E como ele era imortal, e aquela ferida foi feita por um outro deus, ele não conseguia curar. E ele viaja, e ele procura, e nessa procura ele encontra pessoas, ele partilha o conhecimento, ele cura muitas pessoas, mas ele não consegue curar a própria ferida. Então ele é chamado de curador ferido, aquele que tem a capacidade de curar o outro, mas que também carrega uma dor, e carrega dentro de si, né, essa dor, essas coisas que às vezes nos fazem sofrer. Cada um de nós é gente, né? É gente, a gente pode pegar, somos de corpo, temos alma, temos um espírito, carregamos uma vida, né? Temos uma mala de memórias positivas, negativas, temos uma série de coisas que nos faz ser quem somos. Nos faz ser quem somos. Nós não podemos sair para curar o mundo, ou viver para curar o mundo, sem darmos conta, em primeiro lugar, das nossas próprias feridas. Então, este é o primeiro pensamento, assim. A pandemia, né, ela serve como uma caixa de Pandora. Abriu-se uma situação e muita coisa que estava guardada até então foi vindo à tona, né? Se a gente lê por aí, fazendo uma visão da situação, nesse campo da saúde mental, a gente vê o alto índice de suicídio, né? Aumentou muito, ou, né, o suicídio em si, ou a tentativa, ou a ideação, ou a planificação do suicídio como uma saída, a questão do alcoolismo,
quantos religiosos, né, envolvidos na questão do alcoolismo, uma situação aqui, outra ali, outra lá, e a coisa só vai se tornando cada vez mais grave, né? O alcoolismo que, nesse tempo de pandemia, aumentou de maneira considerável. A questão da violência doméstica, olha os estupros, né? Olha a questão da agressão, das separações, dos conflitos familiares, a hipocondria, né? O medo desesperado da doença, o medo da finitude, a depressão, as compulsões, né? A obesidade, a falta de controle de si e das coisas. Então, quanta coisa, quantas feridas, podemos dizer, foram brotando em nós neste tempo de pandemia. Então, o primeiro mundo a ser curado é o meu. Concorda comigo? O primeiro mundo a ser curado é o meu. O primeiro espaço onde eu preciso criar um clima de harmonia é comigo. Eu poderia até dizer que o primeiro pobre a ser acolhido sou eu mesmo. Porque essas situações de limitação nos vêm falar de uma pobreza. Nos vêm falar de uma pobreza. Aquela pobreza que a gente faz votos é uma da dimensão daquela pobreza. A pobreza da minha finitude, das minhas dificuldades, dessas situações que me circundam. E se a gente fala, nada disso me atinge, eu estou acima do bem e do mal, né? Cuidado. Cuidado, porque nós temos os pés de barro, né? Na formação, eu dizia muito para as formandas, para as noviças. Daniel tem uma figura de um grande Deus apocalíptico, né, no livro de Daniel, onde ele tem a cabeça de ferro, onde ele tem o corpo de bronze. E esse Deus apocalíptico, ele tem as pernas feitas de um material muito forte, mas ele tem os pés de barro. Então, nossos pés são de barro. Então, a gente precisa também cuidar de nós. E, às vezes, assim, aqui, né, a Assembleia é aberta e nos assiste pessoas que têm diversas funções. Mas, quase sempre, nós estamos à frente como responsáveis pela vida de outros. Não é verdade? A gente cuida de outros. E, no cuidado dos outros, às vezes, a gente deixa de cuidar de si. Então, ter esse espaço, ter essa consciência é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo. Antes de convocar um exército para uma luta, eu preciso ver como é que estão os meus soldados, né? Estão prontos para a batalha ou tem alguma coisa que está ali, né, ainda incomodando? E a questão hoje não é como que eu devo esconder as minhas feridas, não é como que eu devo esconder as situações de dificuldades que eu tenho. A situação hoje é como colocar as minhas feridas a serviço da vida, a serviço dos outros, a serviço da vida como um todo. Porque, gente, não existe nada melhor do que você passar por um calvário, por um sofrimento, superar aquilo e depois estar livre para poder acolher aqueles e aquelas que a providência, que a vida coloca. É preciso curar-se para que a gente possa ser um bálsamo para o outro, para que a gente possa oferecer com qualidade aquilo que a gente faz. Porque, caso contrário, fica bem complicado a gente se doar. A gente não se tem nas mãos, né? As nossas mãos estão vazias, a gente não consegue pegar a nossa vida, a nossa história. Na hora do ofertório da vida existencial, eu vou apresentar o quê, né? Tá tudo solto, tá tudo caindo. Então, cuidar de si, curar a si. Claro que com a ajuda das pessoas, que com a graça de Deus, que com a busca da oração, tudo isso são ajudas, desde que eu decido fazer esse caminho, esse percurso. E a gente pode fazer um exercício, né? Pelo menos um exame mental assim. Se você tem uma dor de dente, e uma dor de dente daquelas, não existe nada no mundo a não ser você e o seu dente, não é verdade? Se você tem, né,
um nervo ciático inflamado, né? Você não consegue caminhar, não consegue ajoelhar, não existe mais ninguém. Só você e o seu nervo ciático, porque aquilo te incomoda e te incomoda sempre. Se a gente para cuidar das nossas dores físicas, porque elas se impõem para nós, a gente também precisa ter esse cuidado com as nossas outras dores, que às vezes nos fazem sofrer por um tempo até mais prolongado do que uma dor física. O ideal, né, é bonito, de doação plena e eterna e constante, mas a gente precisa colocar os pés na realidade, na nossa realidade. E aí a gente pergunta assim, né, podemos nos recordar de João Batista, e ele, conversando, os discípulos de João Batista, né, conversa com Jesus, e Jesus pergunta, mas escuta, o que é que você foi ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas, né? Você foi ver no deserto um banquete, você foi ver no deserto o quê? Um caniço agitado pelo vento, um profeta, o que é que você foi ver? Eu fui ver aquele que seria o precursor. Aquele que vem abrindo os caminhos do Senhor. E nós sabemos que para abrir caminhos, precisamos de muita força. Quem já morou na roça, ou quem já abriu uma picada, ou quem já foi limpar um quintal cheio de mato, que você quer fazer um jardim, você precisa de muita força. Para abrir caminhos físicos, ecológicos, precisamos de força. Para abrir caminhos nessa sociedade que nós temos, tão fechada à realidade espiritual, e tão fechada ao compromisso real com o outro, nós precisamos também de muita força. Somos nós, né, que temos a missão de preparar o caminho. Preparar o caminho é a nossa missão. Poderemos pensar, você foi numa casa religiosa, o que você foi ver lá? O que você foi ver? Homens e mulheres senhores de si? Pessoas capazes de acordar, de despertar o mundo? Isso que você encontrou nas casas religiosas? Gente feliz? Que não deixou que as desgraças temporais roubassem a sua esperança? Roubassem a sua confiança? Que fostes ver no deserto? Que fostes ver nas nossas casas, nas nossas comunidades? Então, às vezes, nós temos muito forte o nosso ideal, as nossas orações, aquilo que nós desejamos, mas às vezes os nossos pés não vão no mesmo ritmo, não vão no mesmo ritmo. O negócio emperra, né? E a coisa não vai. E a gente precisa parar, sentar e abrir a mala para ver o que é que nós estamos carregando. Sem isso, a viagem fica pesada demais, longa demais. Eu diria quase que insuportável. Precisamos deste tempo. Há em nós, em cada um, uma ferida existencial que precisa ser cuidada. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Cada um sabe. E se você ainda não sabe, descubra, porque existe, né? Cada um sabe. Cada um precisa descobrir como e quando. E o que fazer com isso? Na mitologia grega, nós temos o curador ferido, que eu falei para vocês, né? Aquele que consegue curar os outros porque também tem uma dor. Mas na nossa vida cristã, nós também temos um curador ferido. E nós temos o próprio Cristo. Eu vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Conseguem ver o crucificado? Por suas chagas, nós fomos curados. Transpassaram, né, o peito do Senhor. E dali jorrou sangue e água. E nós falamos que a igreja nasce da ferida aberta no peito do crucificado. Neste coração aberto pela lança,
Na mitologia, nós temos uma flecha envenenada. Aqui nós temos uma lança. Neste coração ferido, nós cabemos. Todos nós cabemos. E é ali que a gente precisa procurar abrigo, muitas vezes, aos pés da cruz. Olhar para aquele que era a perfeição, aquele que assumiu a nossa condição e não teve vergonha de assumir as suas fragilidades, de assumir o corpo machucado, passou pela cidade, foi pendurado numa cruz no alto do monte, onde todos podiam ver. Então, irmãs e irmãos, a vida consagrada, é pelas chagas da vida consagrada que o mundo pode ser curado. Eu tenho a plena convicção disso. E assim, quando a gente passa, né, a mão no crucificado e toca o peito aberto, Jesus não tem dor. Este ferimento, este sofrimento não o impede de amar. E de amar de modo profundo. E às vezes, o que nos impede de amar de modo profundo é o medo da dor. E se a gente vai olhar as nossas fundadoras e os nossos fundadores, né, todos eles, foram pessoas que tiveram uma experiência de sofrimento. Mas um sofrimento redimido, um sofrimento integrado, um sofrimento, digamos assim, que foi redentor. Às vezes, aquele que foi excluído, né? Eu falo das nossas fundadoras, elas perderam a mãe muito cedo, né? Com 5 e com 7 anos, perderam a mãe. Tiveram outras madraças, foram perdendo. Fizeram disso tudo uma família religiosa que tem como carisma acolher a infância, que perde a mãe, que perde o pai, que perde a família. Então, assim, a gente não pode ficar arrastando a vida por conta das dificuldades que a vida nos apresenta. A gente precisa olhar além. Estamos na cruz, sim, mas Jesus não para na cruz, ele vai para a ressurreição. E é para lá que a vida religiosa é chamada a olhar. É para lá que a vida religiosa é chamada a ir. E preparando assim, né, que nossas chagas curem o mundo. Que a dor que nós sentimos por conta de várias situações seja bálsamo na vida dos idosos, das crianças, de outros religiosos, daqueles que vêm até nós. Porque as pessoas confiam em nós. E a gente pode até fazer uma leitura, né? Que os escândalos, e a gente não precisa nem citar nome e endereço, que todo mundo já tem na mente de várias situações, né? Os escândalos que existem envolvendo a igreja é uma prova de que as pessoas não esperam isso. Entende? O escândalo de um padre, de uma irmã, dá muito mais ibope do que de um político. Vamos e venhamos. Concordam comigo? Muito mais. Por quê? Porque eles acreditam na nossa profecia. Acreditam. Por que a mídia se envolve tanto? E a gente critica, claro, porque é uma mídia muito, muito cruel, muito arbitrária. Concordo plenamente. Mas, por um outro lado, por que as pessoas se interessam em ver e ouvir? Porque elas esperam que os religiosos curem o mundo. Façam parte da cura e não façam parte da doença. Entende? Essa compreensão das coisas faz com que a gente pegue aquele pensamento de que nós não temos lugar mais neste mundo. As pessoas não acreditam mais na vida consagrada. As pessoas não querem mais dar a vida por essa causa. Isso e aquilo. A pastoral vocacional está aí para nos dizer as dificuldades, né? De arrebanhar outras pessoas, de encontrar outras pessoas que queiram dar a vida por essa causa. Concordo? Tem essa situação, plenamente. Porém, se a gente fizer uma leitura diferente, eu diria até contrária, a gente vai ver que a vida religiosa sim tem credibilidade. É como aquele filho que briga com os pais, mas que na hora do vamos ver, corre para casa.
Então, assim, em relação ao mundo, também é assim. Às vezes há um certo descrédito da vida religiosa, as pessoas não estão interessadas em saber o assunto, né? Como os atenienses falam a Paulo. Não, sobre isso a gente vai falar em outra ocasião, né? Se você vai falar de propostas de vida sagrada. Porém, está todo mundo antenado naquilo que fazemos, por que fazemos, e querem conhecer por dentro. Por isso a gente está na mídia. Então, neste sentido, precisamos curar as nossas dores. Não queremos condenar ninguém, atacar ninguém, mas sermos bálsamo para aqueles que estão a caminho conosco. Não cultuar a dor. Meu Deus, né? Agora eu não posso fazer nada porque descobri que eu tenho uma dor e tenho que viver em função dela. Não, não é isso. Olhemos para a cruz. Enquanto Jesus precisou, ele carregou até o fim. Olhemos para lá. Não fingir nem fugir. Assumir. Tratar. Libertar-se para que a gente possa curar. Por que tudo isso? Porque a gente precisa de energia para atravessar a rua para acolher aquele que está lá caído. Porque na parábola do bom samaritano, o samaritano tem que atravessar a rua. O ferido não estava no caminho dele. Ele teve que desviar, ele teve que atravessar. Para isso, a gente tem que estar com a cabeça levantada. A gente tem que olhar em volta, não no umbigo, para frente, para poder enxergar as pessoas que precisam de nós. Faz isso quem não tem tanta gasto de energia cuidando das suas dores. Aí sim, pode cuidar das dores do outro. Então, aqui. A questão hoje é assim, né? Como colocar tudo isso a serviço do outro? E é bem interessante, né? Que preparando isso, eu me dei conta de uma questão. Nós somos vida consagrada. Não é verdade? Somos vida consagrada. Não somos morte consagrada, né? Não. A morte, ela é uma consequência de uma vida. Mas ninguém fala, nossa, vamos fazer o encontro da morte consagrada. Não existe isso. Existe vida. E que vida é essa que se consagra? É preciso uma vida de qualidade. Jesus nos deu a plenitude da vida. E ele fala que a vida seja medíocre? Não. Pequena? Não. Que a vida seja abundante. Abundante. E de onde nós vamos tirar a abundância da vida? Da organização interna da nossa própria existência. Então, esta introdução, né, a este assunto da pandemia geral, assim, quer ser para nós esse despertar, né, ou esse conscientizar. Assim como o ar entra e sai das nossas narinas dia por dia, momento por momento, nós temos aí uma situação diante de nós. E o mundo espera uma resposta. A igreja espera uma resposta. E eu tenho que dar uma resposta. Mas como é que eu vou me preocupar com o outro se eu estou tão ocupada com as minhas mazelas? Precisamos cuidar da vida e da nossa vida. Então, neste sentido, nós vamos ver agora um pequeno vídeo do Michael Jackson. Ele tinha uma capacidade de composição muito grande, mas também tinha suas feridas, né, muito fortes, e morreu enrolado nelas. Mas essa composição vai falar da cura, né, do mundo. Precisamos nos abrir para essa realidade, para essa situação. É uma música de muita esperança e vai nos falar assim, né? Cada um pode fazer alguma coisa do seu jeito. Do seu jeito. Tá bom? A irmã Eliana poderia projetar para nós?
até que ela projete. A irmã Glória, irmã. Como é que tá projetando? Ah, vai ser a irmã Glória? Pode ser. Isso. Não, irmã. Acho que a gente combinou ontem, né? Que vai ser a irmã que a irmã pediu. Então vai ser a irmã Eliana. Não é Eliana. A gente tem uma tal de Eliana, Eliane, Luciana. Eu tenho que não colocar o nome tudo igual, que daí a gente confunde um monte de gente. É a Eliana, daqui da nossa casa, que está participando. A Eliana já ficou assustada, lá do outro lado. Eu não. É, Eliana. Ok, vamos ver se vai agora, antes de cair. Vamos ver se vai. A gente sempre fica na expectativa, né? Se vai dar certo ou não as coisas. Será que tem ativação? Não é. Vai começar. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to hide for me. Save it for our children. Ok. Como não atender, né? Cure o mundo. Salve o mundo. Por você e por mim. Então, se nós não fizermos alguma coisa pelo mundo, não teremos mundo. Nem por eles, nem por nós, nem por ninguém. Então, é impossível não se mobilizar, né, por essa causa, olhando a realidade que nós nos encontramos. E o Papa Francisco, ele termina essas catequeses sobre a cura do mundo, e ele fala, pense nas crianças, elas merecem um mundo melhor. E os nossos carismas, todos eles, de mamona a caducano, podemos dizer, né? Passa pelo cuidado da vida. Salve o mundo. Esse é o pedido dele. Então, o Defonso são 10 horas. Como eu falo pelos cotovelos, eu preciso de um moderador. Sim, irmã. Que bom, eu acho que tudo isso que foi sendo falado está muito bom. E eu penso que agora nós poderíamos bater um pouco de papo em cima disso, levantar algumas questões e, assim, interagir um pouco com a senhora. Eu queria primeiro perguntar, a senhora vai disponibilizar esse texto, esse seu escrito ali para a gente poder, talvez, colocar na nossa página da internet ou mandar por e-mail? A senhora tem esse conteúdo um pouco mais elaborado já ou podemos... Não. É assim, ó, quando eu vi o texto do Frei Moacir de amanhã, eu fiquei roxa, eu falei, meu Deus. Eu fui anotando e fui fazendo, fui vendo, mas eu posso tomar por capricho, fazer dessa primeira parte, né, um texto para disponibilizar para quem deseja. Eu posso, eu não fiz nada, só umas anotações mesmo. Certo.
Irmã, talvez uma primeira pergunta para a senhora ajudar, assim, nós a refletir. Foi feita essa pesquisa sobre como é que cada comunidade está reagindo e vivendo a questão da pandemia, e depois a gente vai fazer chegar esse relatório lá na CRB Nacional, mas é impressionante a quantia de irmãs e padres religiosos, religiosas, que dizem que a pandemia, claro, é um grande mal, mas serviu para várias coisas. E uma das coisas foi redescobrir o que é o essencial da vida religiosa. A redescoberta da vida de oração, da vida fraterna, a redescoberta do próprio carisma da instituição. Afinal, nós nos consagramos a Deus para quê? E parece que a vida religiosa no Paraná, se fez essa pergunta e foi descobrindo algumas coisas bonitas no sentido da redescoberta do nosso ser e do nosso viver religioso. Me parece que é uma constatação bem importante essa. O que lhe parece? Eu penso assim que, sabe quando a gente está fazendo uma coisa errada e a mãe da gente fala, vem aqui, você fala, ai não, vem aqui por bem ou por mal, né? E aí a gente acaba deixando meio contrariado e vai, né? Eu acho que Deus nos fazia esse convite. Vem aqui, ai, agora eu estou ocupado. Vem aqui, ai, agora eu não posso. Vem aqui, pronto, para o mundo, né? Para o mundo. Parou o mundo, a gente não tinha mais para onde ir. E aí ficamos. E assim, eu acredito que sim, é muito bom, né? A gente olhar para si, olhar para trás, para que a gente possa ver aonde estamos e traçar para onde vamos. Porque se a gente não para olhar onde estamos, a gente também se perde no para onde vamos. A gente simplesmente vai indo. E nós estávamos, eu digo, vida religiosa em mundo, numa intensidade, né, de atividade, eu diria quase que num ritmo frenético, que, de fato, se não parássemos, o mundo iria entrar em colapso. E que bom que a vida religiosa, ela conseguiu olhar para si, retomar o caminho, né? E agora, daqui a pouco, é a hora de sair de casa e sair com uma profecia muito mais fresca, digamos, né? Muito mais aguçada, muito mais fortalecida. Eu acho que isso foi um grande ganho, considerando, né, e não menosprezando as perdas que essa pandemia nos trouxe. Obrigado, irmã Maria José. Alguém dos religiosos presentes na sala gostaria de abrir o microfone e fazer diretamente uma pergunta para a irmã Maria José? Fique à vontade. Eu gostaria então, de fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode, Maria Vieira, pode fazer. Se der conta de responder, não sei. A minha, eu não sei se é uma pergunta, mas é uma coisa que eu gostaria assim, de expressar. Quando a irmã dizia do curador ferido, e eu sinto e percebo também na vida religiosa que nós temos muitas dificuldades de assumir nossas fragilidades. Por exemplo, tem muita depressão na vida religiosa, outras dificuldades de ordem psíquica. Nós não temos dificuldade de assumir que temos um problema cardíaco, que temos um diabetes, mas a gente tem dificuldade de assumir nossas fragilidades. E isso cria também uma dificuldade pessoal e comunitária. Me parece que isso é algo assim muito presente na vida religiosa, essa questão de assumir. Eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Eu não sei, eu sinto isso na vida consagrada. Eu me incluo também nessa fala. Não sei como é que vocês percebem isso, porque às vezes a gente confunde uma vida religiosa em processo e uma vida religiosa plena, perfeita. E, na verdade, a gente não é. E o Papa Francisco tem assinalado muito
essa questão de nos reconhecer pecadores, frágeis, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu percebo na vida religiosa que a gente tem muita dificuldade de assumir que eu sou frágil, que eu tenho essa dificuldade e tocar a vida para frente. Uhum. Obrigado, irmã Maria. Irmã Maria José, pode responder? Sim. Nós temos uma sociedade da produção. A pessoa vale o que ela faz. E se ela não pode fazer, logo, ela não vale. Então, aí nós temos essa situação muito séria, que admitir que não consegue, significa você se sentir, né, incapaz, impotente, você só atrapalha. E aí a gente vai excluir, essa pessoa se exclui da vida apostólica, se exclui da vida comunitária, de uma certa forma, porque ela não se sente capacitada para estar à frente, para estar caminhando, para dar o que ela pode. Ou eu dou tudo, ou eu não dou nada. E você não ter consciência do que você não pode fazer e insistir em fazer, cria tantas dificuldades, do que se você disser, olha, eu posso lavar louça todos os dias, mas eu posso segunda-feira. Entende? Então, assim, é uma coisa muito simples. Ou, por exemplo, eu não posso lavar louça, mas eu posso secar. Mas eu tenho que reconhecer, porque o superior provincial chegar para a pessoa e dizer, não, você não pode fazer isso. Pronto, né? Quem foi ou quem é superior ao local, quando você chega para uma irmã e diz para ela, contraria, ou um irmão, não, você não pode fazer isso, você não dá conta. Pronto, acabou o mundo. É ou não é? É um pé de guerra. Então, assim, porque existe essa ideação de que nós valemos o que nós fazemos. Se eu não posso fazer, eu não valho nada. Aí a gente entra numa outra crise, que é também no período da velhice, quando as pessoas já não conseguem, pelas limitações físicas, dar conta de algumas coisas, e não aceitam que não conseguem. Eu não aceito que eu tenho essa limitação. Eu tenho que fazer, eu sempre fiz. E aí, ou cai numa depressão, ou cai numa forçação de barra que só prejudica ela, né, e a própria comunidade. Mas existe sim, irmã Maria, uma dificuldade muito grande da gente reconhecer a nossa finitude, as nossas fragilidades. Isso é uma cultura que nós precisamos cultivar na vida religiosa para que a gente seja mais sensível com a fragilidade do outro. Porque se eu não assumo a minha, eu tenho dificuldade também de reconhecer a fragilidade do outro. E aí entra os conflitos. Obrigado. Mais alguém gostaria de interferir, de colaborar, de ponderar? Sempre objetividade, tanto na pergunta, para a gente poder abrir espaço. Eu queria só fazer um comentário, né? Sobre isso que ele nos falou, às vezes numa comunidade, é o seguinte, que enaltece muito o negativo, né? Em vez a gente deveria saber também apontar o positivo, dons. Não escuta nada, irmã. Escuta quase nada. Não escuta nada? Peraí. Deixa eu ver se eu arrumo o microfone. Agora melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Pode falar um pouquinho mais alto. Vou falar mais alto. Na comunidade, eu falo pelo que eu sinto e até por mim que eu tenho que estar atenta também a isso. Às vezes acontece que a gente pode levar e não esquecer muito o negativo, né? Em vez de, assim, colocar e assim, sobressair, fazer sobressair positivo de uma pessoa, de uma irmã. Uhum. E às vezes, eu digo por mim mesmo. Aquilo que eu sinto, assim, que às vezes a gente pode não ser capaz de fazer aquilo, como a gente falou, a gente é capaz de fazer outra coisa. Mas quando alguém diz, não, mas tu não, isso daqui não tem jeito de fazer isso, né? Às vezes não é tanto dizer para a
é como você passa. Às vezes você acaba abaixando mais o tom, né? Em vez de você, assim, também valorizar, dizer, não, que bom que você sabe fazer essa coisa, né? E eu, às vezes, até brinco, digo, eu sei mesmo que aquilo lá eu não vou fazer outra coisa, né? Não sei o que eu sei. Marlene, seu som está um pouco ruim. Está um pouco ruim o seu som, Marlene. Tá ruim, não dá para entender muito. O que eu entendo bem, Maria José, é como valorizar na vida comunitária a educação pelo positivo e não tanto pelo negativo. A senhora gostaria de dar uma pequena resposta sobre isso, irmã Maria José? Eu acredito que valorizar o que se pode, né? Incentivar aquilo que se pode é muito melhor do que frisar o que não se pode, né? Agora, é algo assim que precisa ser feito, refeito, porque depende muito da forma como se fala, do lugar que se fala, do jeito como se fala, do estado de humor do outro, depende de uma série de variáveis, né? Mas eu concordo que valorizar o positivo, isso ajuda, né? Na questão da vida comunitária, das relações, sem dúvida. Bom, e talvez por isso, irmãos e irmãs, que hoje na formação inicial, a gente tem dado um destaque muito grande na questão da formação humana, porque tudo isso, se não for bem trabalhado na formação humana, desde a formação inicial, essas feridas vão se encruando nas estradas da vida e vão se tornando cada vez mais difíceis. Eu acho que na formação inicial, também na formação permanente, mas a questão da formação humana é fundamental para termos religiosos sadios e sadias. Sim. Alguém mais gostaria de contribuir, de agregar uma pergunta, uma colocaçãozinha, sempre com objetividade? Posso falar de novo? Uma pequena colocação. Uma coisa que eu queria, pegando um link na fala que eu fiz, da pessoa assumir as suas fragilidades, ela pessoal, que ela dá conta, que ela não dá conta, e se apropriar disso. A minha reflexão é essa. Segunda, nem sempre as comunidades, às vezes, têm a condição de acolher esse processo da pessoa. E aí eu vejo um desafio também, por N fatores. Me fiz clara? Sim. Até porque a comunidade é formada de pessoas, né? Sim. A comunidade é formada de pessoas, e cada pessoa está no seu processo, no seu tempo. Então, assim, eu acredito que essa é uma dificuldade real, né? Essa questão da fragilidade, lidar com a fragilidade é uma dificuldade. Às vezes para a pessoa e às vezes para o outro, né? Por isso que eu falo que criar uma cultura de partilha, e uma partilha que seja mais real, nos ajuda nesse sentido. Porque não precisa que o outro aponte, né? Eu mesmo consigo assumir e admitir. É sempre melhor quando a pessoa mesmo reconhece, né? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente ter presente o horizonte, né? Isso tudo é algo que nos ajuda a sair em missão mais livres. Então, esse início, essa introdução, é nesse sentido, darmos uma resposta a essa sociedade que está aí, ferida, machucada, com tantas situações. Para que a gente possa dar uma resposta para ela, a gente tem que ter presente que nós também estamos nesse caminho, que nós também temos um processo. Senão a gente vai dar respostas de algo que a gente imagina, mas não de algo que a gente experimenta. Obrigado, Maria José. Mais alguém gostaria de aportar, contribuir? A pandemia veio, as nossas comunidades foram pegas de surpresa, muitas coisas foi preciso reinventar-se, e graças a Deus a gente continua ali na nossa luta, na nossa consagração, e a CRB, ela está para animar a vida religiosa.
Essa é a missão da CRB. E quem é a CRB? A CRB somos todos nós. Claro, tem ali as coordenações, mas todos nós precisamos nos ajudar nessa animação enquanto vida religiosa consagrada. Alguém gostaria ainda de contribuir alguma coisa? Padre Ildefonso, eu sou a irmã Amabile e estou sem câmera, mas o que eu vejo e sinto, aquilo que nós estamos conversando, ele é bem real, esse sentido nas comunidades. A gente, como na coordenação, eu sinto as comunidades que nós não estávamos preparados e muitas religiosas cansando. E a facilidade de todas se apegarem, ouvirem a mídia, o negativo, o medo e questão de política agora também, e vendo esse povo sofrendo, eu vejo pela minha comunidade o que a gente tem que ter, se imbuir desse positivo, desses valores na oração, de criar um novo. Eu faço um malabarismo, mas difícil de convencer certa irmã na comunidade que se apega na doença, não posso, não tenho, não dá, eu estou assim, aquilo que nós fomos comentando. Então, eu penso que a CRB, a equipe de Curitiba, nacional, como faz bem para nós que estamos ali com essa missão, né? Dentro da minha comunidade, com as comunidades que estão lá no fundo do interior da diocese. Então, aproveitar as coisas que tem, o que vocês mandam, eu envio para o núcleo, né? A gente até vê com a comunidade, vocês refletiram, mas estamos vivendo, as irmãs, talvez, certas idades, as idades das irmãs jovens na comunidade que não tem esse diálogo, como a gente disse, essa cultura de entender as fragilidades, entender a outra, e aonde que nós estamos, com esse intuito que a irmã Maria José muito bem colocou dentro da psicologia, vai cansando a gente também. Eu vejo que muitas vezes eu tenho que falar com Deus e rezar a minha pessoa, rezar a mim, para ter essas forças e ter esse pensamento espiritual, positivo, e transformar, para dizer em resumo, transformar o limão em limonada. É difícil, e a gente precisa de vocês, esses textos, essas lives, me ajudam muito, e que a gente tem ânimo para dar continuidade. Obrigado, irmã Amabile, sempre muito amável. Maria José, você quer dizer uma palavrinha sobre isso? Sim, quem está à frente sempre parece que tem uma caixinha que produz respostas, né? Porque pergunta todo mundo faz, né? Então, assim, do nada, irmã tal coisa, irmã, como é que eu faço isso? Irmã, como é que eu faço aquilo? Irmã tem que decidir isso, aquilo, aquilo outro. E de fato, às vezes, né, irmã Amabile, no caminho a gente cansa, né? Porque você também precisa de outras fontes. Então, eu acredito que a intercongregacionalidade, a partilha, a oração, né? Todos esses conteúdos que têm chegado para nós são sinais de carinho de Deus para conosco, né? Ele sabe que sozinhos a gente não dá conta, ele sabe que às vezes o fardo fica pesado, então ele vai mandando semideus, né? Que vão nos ajudando a carregar a cruz de uma maneira mais tranquila. Obrigado, Maria José. Obrigada. Temos espaço para mais uma perguntinha, se alguém gostaria. Eu gostaria. Sim, por favor. Eu sou o Frei Daniel Capuchinho. Sim. Não é propriamente pergunta, mas uma colocação no sentido. A irmã acabou de falar, né, da irmã Maria José, sobre a questão da partilha. E eu tenho percebido aqui, tenho tentado dialogar com os freis que moram comigo, um pouco mais profundamente, e eu acho que isso que nós estamos fugindo.
a gente partilha pensamentos, no sentido, o que você pensa das mortes, o que você pensa disso tudo que está acontecendo, e dificilmente temos a coragem de dizer como você se sente a partir do sentimento seu diante da possibilidade de você contrair esse vírus e também você entrar na fila da morte. A gente não partilha isso. Ao menos tenho tentado com meus confrades, mas há sempre o desvio. Eu vou pro eu acho, eu penso, mas não o que eu estou sentindo diante das possibilidades, aquele sentimento que brota espontâneo, está dentro de mim, e talvez isso ainda que cria um clima difícil que a gente não consegue entender. Obrigada, é isso mesmo, né? O pensamento a gente fala sem problemas e discute, né? Mas sentimento é o que nos escancara, né? Não tem como, né? E aí a gente tem mais reserva. De fato, é um dado mesmo, viu? Falar do que se sente é um desafio. Mas é algo possível e libertador. Continue tentando. Mas é isso mesmo. Temos espaço para mais uma perguntinha rápida e depois alguns avisos e o nosso fechamento da sala. Alguém gostaria ainda de agregar? O meu tempo acabou? Não, ainda tem um minutinho depois para fazer uma rápida síntese. Uma rápida síntese, então tá bom. Alguém mais? Então vamos lá, Maria José, com você. Tem uns minutinhos assim para você juntar tudo isso aí agora num liquidificador e oferecer um suco gostoso para nós. Gente, então assim, ó, eu vou deixar com as irmãs da CRB, porque até agora eu tinha feito a introdução, né? Então aí eu vou deixar para que depois cada um em casa possa ver, né? Ou de repente a gente pode pensar um outro momento para conversar, não sei, né? Em todo caso. Não mais que tema ainda, depois não para frente. Então, o que eu digo assim, né? Que de fato a pandemia, ela foi uma situação, ela está sendo uma situação global e ela propõe, né? Ela propõe, na verdade, ela desestrutura tudo aquilo que a gente tinha de planejamento definido até então, né? A gente pode dizer que é uma pandemia emocional, ecológica, moral, religiosa, financeira, existencial. Nós temos noção de tudo isso. Nós estamos falando de uma situação, de um aspecto, né? Existem tantos outros aspectos que permeiam a nossa vida. E que a gente não toca por conta da questão do tempo e que não é o nosso objetivo aqui. Diante dessa situação, o que é que a CRB Nacional ela tem feito, né? E vocês têm participado e acompanhado. Nós descobrimos que a gente podia se encontrar de outra forma que não a forma presencial, essa forma midiática. E vocês sabem que nós somos muito rápidos, né? A coisa vai e a gente vai. Então, a gente aprendeu a criar grupo no Meet e aí foi. E a gente, cada dia, cada semana, né? Existe as lives da CNBB, da CRB, a Semana da Vida Consagrada foi muito rica, com muitas oportunidades de formação. E a própria, né, CRB Regional, com a produção de vários textos, os postulínteros, os encontros de formação, tudo isso são formas da gente se nutrindo, se preparando, se reabastecendo. Se tem algumas coisas que ficaram defasadas, né, neste tempo, a CRB tem procurado implementar no campo de formação e da espiritualidade várias ações para que a vida religiosa continue viva, né? Todo mundo pode participar e pode fazer parte desse grupo. Além disso, né, existem alguns outros projetos bastante interessantes que é bom a gente conhecer. A CRB Nacional ela está implementando uma ação de proteção à criança, né, e adolescente
nesta linha da questão dos abusos, diversos abusos físico, psicológico, sexual, emocional, né? Para ajudar as congregações e também as dioceses. Então, estamos no caminho, numa parceria de criar, de fato, uma equipe técnica que possa ajudar neste sentido, porque sabemos que é uma área bastante espinhosa, bastante delicada e ultra, super necessária. E, às vezes, ninguém sabe direito o que fazer ou como fazer quando acontece uma situação assim. Então, respondendo a este apelo do Papa, né, porque o Papa também determinou que isso fosse feito nas dioceses, então a CRB também está assumindo esse projeto. Agora no tempo da pandemia, aquela campanha Amazônia Precisa de Você, né? A CRB também motivou e algumas irmãs voluntárias se dispuseram a ir em algumas regiões mais longínquas, irmãs que têm formação mais na área da saúde, né? Para trabalhar a prevenção, para trabalhar o cuidado, para trabalhar essa forma de ajudar, de proteger a vida, né? Junto aos indígenas da região da Amazônia. Existe também um projeto, fruto do Sínodo da Amazônia, que é a criação de escolas bilíngues, né? Conservando a língua nativa e também fazendo com que a criança vá crescendo amando a sua cultura, para que ela não fique um adulto que não é nem uma coisa e nem outra coisa, mas é esse incentivo para aquilo que é próprio, né, dessa região, da região da Amazônia. A CRB também, né, implementou na Semana da Vida Consagrada as palestras que teve com Dom João sobre a vida consagrada, também sobre a questão do Sínodo da Amazônia e os votos, né, muito interessante, a palestra do Frei Hildo, muito boa. Hildo não, Nivaldo, acho que é. Ivanildo, não. Olha, eu que esqueci o nome do Frei. Vanildo, né? Bem isso. E ele faz uma leitura sobre os votos na ótica do Sínodo da Amazônia, muito interessante, falando de uma obediência sinodal, uma pobreza itinerante e uma castidade solidária. Nos convida, né, a fazermos essa atualização dos nossos votos. Também muito interessante. E a CRB também mantém 2 comunidades intercongregacionais, uma no Moçambique e outra no Haiti, né, continua esse projeto. As 2 comunidades sofrendo, né, os impactos da pandemia, o aumento da população, cada vez mais o adoecimento, e também essa questão no Moçambique, de modo particular, a perseguição religiosa que o bispo, Dom Luiz, está sofrendo, e a comunidade religiosa também, né, acaba participando deste momento de angústia e de sofrimento. Então, a CRB Nacional, ela quer ser esse braço, né, que abraça todo o Brasil e o mundo, né, estamos falando aí de Haiti, de Moçambique, para ajudar de modo bem especial, preferencialmente os mais pobres, porque reconhecemos nele a face do Cristo crucificado. Então, estamos à disposição para qualquer tipo de ajuda, desde que seja possível, né? E acho que é isso. Vou respeitar bem o tempo. Irmã Maria José, o pessoal está perguntando no chat se você se dispõe uma hora dessa a fazermos uma outra live, porque o pessoal acha que esse assunto mais relacionado à questão da psicologia, questão do envelhecimento, a questão de como trabalhar alguns conflitos que aparecem nas comunidades, sobretudo nesse tempo de confinamento, e talvez você como psicóloga e também como experiência de provincial, se você se dispõe uma hora a fazer uma outra live com a gente, assim, trabalhando um pouco especificamente isso, como trabalhar os conflitos que nesse confinamento apareceram em nossas comunidades, questão do envelhecimento, coisa assim. Você toparia uma outra live, uma hora dessa? E Defonso me faz esse convite na frente de todo mundo. Depois eu falar. Ele é muito inteligente, viu, Maria José? Tem congregacionalidade, entreajuda, daí ele me faz esse convite. Claro que eu toparia. Pensa direitinho.
Sim, sim. Nós vamos encaminhando para uma reta final. Eu queria agora passar para vocês algumas informações bem importantes, enquanto a Maria José prepara uma bênção bem forte para oferecer para todos nós, viu, Maria José? Enquanto eu vou colocando aqui algumas informações. Primeiro, eu queria agradecer o João Eduardo, que abriu esse espaço da Sala MIT. Esse é uma sala comprada, é uma sala que tem um valor, um custo, e por isso ela não cai, está assim, de bom tamanho e com muita clareza. João Eduardo é um jovem leigo e trabalha na equipe de liturgia da Arquidiocese de Curitiba, ajudando os leitores, cantores, como se pronunciar, como falar bem em público, essas coisas, e tem ajudado muito a CRB no Paraná na formação inicial, sobretudo no que diz respeito à questão das mídias, como bem utilizar as redes sociais, as mídias sociais, riscos, benefícios, como entrar nessas redes sociais sem se expor demasiado. João Eduardo, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, e que bom que a gente pode contar com você, inclusive agora com a sua sala, para a gente fazer uma reunião da CRB. Muito obrigado. No dia de hoje, nós tivemos presente em torno de 80, 100 pessoas na nossa sala da Assembleia, inclusive gente de fora do Paraná, gente de outros estados do Brasil e gente de Roma. Então, não sei se o Papa Francisco não deu uma espiada por aí também, viu? Então, muito obrigado a todos que participaram, inclusive gente de Moçambique também está ali observando, e Moçambique que passa por esse drama da pandemia e daqueles atos terroristas que assustam muito, inclusive as comunidades missionárias que estão por lá. Queria avisar que amanhã, às 9 da manhã, nós retomaremos a nossa assembleia com o Frei Moacir Casagrande. Opa, tem gente da Bolívia também, olha aí. Amanhã de manhã, às 9 horas, nós, com o Frei Moacir, vamos trabalhar um assunto bem bonito e importante, que é cultivar a mística, profético, sapiencial e vida religiosa consagrada em saída. Ou seja, cultivar a mística, mística profética, mística sapiencial. E o que isso tem a ver com vida religiosa consagrada e vida religiosa consagrada em saída. Então, Moacir Casagrande, vocês já devem ter visto e ouvido falar, um grande teólogo, biblista, e eu acho assim que vai ser de uma riqueza enorme. Inclusive, se você puder, no dia de amanhã, chamar mais alguma pessoa para ficar junto com você ali no celular ou no computador, então eu penso que vai ser de grande aprendizado. E para terminar, eu queria dizer que a CRB do Paraná, nesse tempo de pandemia, entre as muitas coisas que as assessoras e a diretoria foram fazendo, nós reorganizamos o nosso site e pedimos a várias pessoas para escreverem artigos nesse tema. Então, ali no nosso site, se vocês acessarem, tem bons sociólogos, teólogos, libistas, religiosos, diretores espirituais, alguns bispos, artigos de primeira mão, artigos que não foram publicados na grande mídia, mas que estão ali ao seu dispor para serem utilizados. Acesse o nosso site lá, www.crb Regional Curitiba, e lá vocês vão encontrar uma série de bons artigos para a formação, tanto na formação inicial como na formação permanente. Obrigado, gente querida, pela presença de todos, obrigado às assessoras, à bonita equipe da coordenação da Regional Curitiba da CRB. Irmã Maria José, quando a senhora se encontrar com a Maria Inês, a nossa coordenadora nacional, transmita a ela o nosso beijo, o nosso apoio, e eu desejo, assim, de um bom trabalho para vocês da diretoria nacional. E agora pedimos à senhora Maria José que interceda, faça uma oração e interceda uma bênção bonita para todos nós. Tem uma bênção irlandesa que eu acho linda, mas eu não sei ela decora, então eu vou criar uma versão dela. Que Deus, Pai de misericórdia, que Ele possa soprar sempre nos nossos ouvidos a direção certa.
E o Espírito Santo, aquele que aquece o nosso coração no caminho, possa sempre nos dar a direção, nos dar a coragem, a disposição. Que Jesus, o curador ferido, aquele que nos salvou por suas chagas, nos dê a prontidão para segui-lo em todos os caminhos, de todas as formas. E que Maria, a nossa Mãe Aparecida, nos conduza pela mão pelos caminhos do reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só um recadinho, eu vou deixar então disponibilizado o texto da CRB Nacional, que fala de uma maneira global da pandemia e das ações. Vou deixar também o texto que eu havia preparado sobre curar o mundo, né? E aí prometo que eu vou escrever um outro para poder deixar junto, tá bom? Grande abraço e que Deus possa nos conduzir pelos caminhos do reino. Amém. Irmã Maria José, muito obrigado. Obrigado a todos. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Deus abençoe. Amém. Todos nós.